bem? Eu me chamo Camila e essa é mais uma aula da nossa série de aulas de PowerPoint para te ensinar a sair do zero em apresentações. Na nossa série de aulas, a gente já falou de muita coisa incrível para te ajudar. Eu te passei um checklist para você nunca mais errar na hora de criar apresentações. Falei sobre os nossos princípios do design, que são regras fundamentais para quem está começando e para quem já começou, saber como deixar a apresentação ainda mais bonita. E a gente também já começou a utilizar o PowerPoint na prática. E essa vai ser mais uma aula onde eu vou contar mais alguns segredinhos para você criar uma apresentação incrível utilizando o PowerPoint, tá bem? Eu vou passar aqui para vocês verem as aulas daqui a pouquinho, mas antes eu quero te pedir uma coisa. Se você tá gostando da série, se você gosta de ver conteúdo de PowerPoint, dá um like aqui debaixo do vídeo para saber que você tá curtindo e que o YouTube continua entregando os nossos vídeos de PowerPoint para você, tá bem? Além disso, contar um segredo, a gente tem um mini curso básico totalmente gratuito de PowerPoint para você aprender a criar não só essa apresentação, mas aprender outras coisas mágicas que dá para fazer nesse programa, tá bem? Agora a gente vai começar a aula, então se você não viu as aulas anteriores, não perde. E se você ainda não baixou o conteúdo dessa aula, vai aqui na descrição e baixa o conteúdo também. Passando agora aqui pelo que a gente aprendeu a construir essas páginas aqui, ó. E aí, gostou? Se você não aprendeu ainda, tá na hora de aprender. Vou começar agora do zero uma nova página. Vou te mostrar mais ou menos o visual dela de como vai ficar. Tá vendo? Essa página ela é super diferente. É bom para você abordar alguns tópicos da sua apresentação. E ela tem uma animação bem maneira para ela ir aparecendo enquanto você vai falando a sua apresentação e para você impressionar qualquer um que esteja assistindo. Vou aqui fechar a nossa apresentação para a gente começar a utilizar o PowerPoint. Vou vir aqui nessa tela, eu já ensinei a vocês nos vídeos anteriores como você cria essas tags que dão a impressão de que você está passando páginas conforme você vai passando a sua apresentação, tá bem? Já criei também a nossa caixinha de título que eu falei em todas as aulas. Você vai colocar o título do seu tema aqui em cima. Essa nossa caixinha, ela tá com gradiente também. Para caso você ainda não saiba criar, eu vou ensinar ainda nessa aula como você utilizar um gradiente. E o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa construir esse círculo aqui do centro principal, para a gente começar a construir o nosso design e o layout dessa página. A gente vai vir aqui em página inicial, a gente vai selecionar a elipse aqui. Quando a gente selecionar a elipse, para a gente manter ela redondinha, toda por igual, a gente vai precisar pressionar o Shift do nosso teclado. Pressionou o Shift, clicou aqui na tela, arrasta para o tamanho da elipse que você precisa. Ah, Camila, eu coloquei também errado. Como é que eu ajusto? Ajusta apertando o Shift aqui pela diagonal ou ajusta o tamanho aqui em centímetros, tudo bem? Vou colocar ela mais ou menos aqui no centro pra gente utilizar. O contorno de forma, a gente vai retirar ele, então a gente vem aqui em contorno de forma. Vamos vir aqui em sem contorno. Agora que ela tá sem contorno, a gente vai fazer umas modificações dela, tudo bem? Tá vendo que aqui na página anterior, elas têm uns 4 quadrantes aqui de cores diferentes? Para elas ficarem relacionadas com a cor de cada número e cada tag, a gente vai criar isso. Com o nosso primeiro círculo criado, a gente precisa fazer uma modificação nele. Como é que a gente faz essa modificação para dividir ele em 4 quadrantes? Você vai vir aqui selecionar a estrela e faixas, vai ser essa terceira aqui. Selecionou essa terceira, a gente vai precisar criar o elemento. Clicou aqui, pressionou, arrasta, pressionando o Shift, você vai manter ela sempre do mesmo tamanho proporcional. Vamos ajustar agora, pegar essa forma, seleciona quando tiver com a cruzinha e arrasta. Nesse botão laranjinha que você tá vendo aqui, você pode afinar a sua estrutura, tá vendo? Quando você arrasta para dentro e alargar quando você arrasta para fora. Eu vou afinar um pouquinho aqui, vou centralizar ela. Como a gente pode centralizar? Ou você centraliza assim manualmente arrastando, ou você seleciona o elemento da frente, o de trás, vem aqui em alinhar e vamos clicar em centralizar, alinhar e alinhar ao meio. Agora ela tá bem centralizada, a gente tá com as duas formas selecionadas. A gente vai vir aqui em mesclar formas. Aqui em fragmentação, a gente fez a fragmentação, ou seja, a gente dividiu todas essas linhas que estão cortando em novos pedaços da nossa forma. A gente vai precisar dar um zoom agora.
Deu zoom, a gente vai selecionar só as partes que a gente vai apagar. Selecionar o centro, apertar Delete. Selecionar essa bordinha aqui, apertar Delete. Seleciona essas bordinhas e vai deletando. Com as bordinhas deletadas, a gente pode vir aqui e selecionar as opções de sem contorno. Seleciona cada nova forma e seleciona a opção de sem contorno. Agora, com as formas criadas e sem contorno, a gente precisa fazer as modificações que a gente deseja, como, por exemplo, colocar as cores nessas formas. A gente vai selecionar uma das formas, que a gente vai colocar as cores, tudo bem? Selecionou aqui a forma em formato de forma, a gente tem como modificar muita coisa legal nessa forma. Aqui, inicialmente, a gente não tem todas as opções porque elas não cabem nesse espaço, então clica aqui na setinha. Nessa forma de formato, clicou aqui, a gente tem opções de forma, que é esse primeiro. Selecionou opções de forma, a gente vai selecionar essa caixinha de tinta e colocar no preenchimento. Você pode fazer o preenchimento sólido, que é uma cor única chapada como esse azul, ou você pode utilizar o gradiente, que é o que eu curto mais. Aqui ele já está com um gradiente pré-selecionado que eu estava utilizando na hora de criar a nossa apresentação, mas se eu não tiver assim, se eu tiver com 4, por exemplo, você pode deletar algumas cores que você não queira usar e você pode modificar o gradiente da forma que você mais gosta, como por exemplo, você vai selecionar o marcador, selecionar a caixinha de tinta e escolher seja uma cor padrão, seja selecionar em mais cores. Aqui em mais cores você também pode colocar o código hexadecimal da cor que você vai utilizar na apresentação, ou você também pode utilizar o conta-gotas. Eu tirei aqui o zoom para vocês verem. Você clica aqui na caixinha, com a caixinha selecionada você clica em conta-gotas e aí você seleciona a cor que você quer utilizar no seu gradiente. Lembra sempre de estar com o marcador aqui selecionado para você modificar essa cor. Eu já criei nosso primeiro gradiente aqui. E o que a gente precisa fazer agora é selecionar um outro elemento e selecionar a cor desejada, tudo bem? Vou tirar o zoom aqui. Como a minha apresentação já tem essas tags da lateral, vou reaproveitar as cores dessas tags para criar o degradê. Então, a gente selecionou a apresentação, preenchimento de gradiente na cor mais clara. Eu vou vir aqui na minha caixinha, vou utilizar o conta-gotas no meu caso, mas você pode fazer das outras formas que eu ensinei também, utilizando o conta-gotas. Pra mim tá dando certo porque eu já tenho essa imagem aqui dentro. Preenchimento de gradiente, seleciona a caixinha, vamos selecionar mais cores. Agora, com as cores selecionadas, a gente vai criar agora o centro do nosso círculo. A gente quer uma apresentação que pareça estar em 3D. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na página inicial, selecionar a opção da elipse, selecionar o círculo apertando o Shift, criar um círculo que você vai usar no seu centro. Eu vou diminuir um pouquinho o nosso círculo para ele encaixar menor, apertando o Shift para manter a proporção dele. Selecionar em contorno de forma, sem contorno. A gente agora vai criar um degradê para esse círculo. Esse degradê vai ser um degradê branco e cinza. Então, no mais claro, eu vou vir aqui e colocar o primeiro branco. No segundo, a cor que é mais escura, eu vou vir aqui e colocar esse terceiro, que é um cinza, chumbo, gelo, a forma que você preferir chamar. E o que a gente vai fazer agora? Além de clicar nessa caixinha das opções de forma, a gente vai vir aqui nessa caixinha de efeitos. Vamos clicar aqui em sombra. Em sombra, a gente vai clicar na pré-definição de sombra interna. Selecionou aqui, sombra interna, essa aqui do cantinho. Eu vou clarear um pouquinho a nossa sombra aqui em transparência. Você faz da forma que achar que fique melhor visualmente para você. Tudo bem? Pra mim, essa daqui já tá legal. O que a gente vai fazer agora? Vou centralizar o nosso círculo aqui na apresentação. Centralizado, o que tá faltando? Um elemento aqui no centro para chamar a atenção. Se você não quiser usar um elemento, você pode utilizar algum texto, algum número, alguma coisa referente à sua apresentação. Eu, no meu caso, vou usar a logo aqui da hashtag. Vou selecionar agora aqui a logo, que eu já tenho no meu computador,
e arrastar aqui para dentro. Caso você não tenha logo ou seu elemento, sua imagem já baixada no seu computador, você pode buscar na internet. Tem muitos sites com imagens legais para você baixar e aqui numa das aulas eu te dou umas dicas de alguns desses sites, então não perde a nossa série que tem muita dica maneira para você utilizar nessa apresentação daqui. Vamos lá, não sabe inserir dessa forma, você quer inserir de um jeito diferente, você vem aqui em inserir forma, imagens e insere a imagem que você deseja, seja online ou nesse dispositivo. Vou ajustar o tamanho da imagem aqui na lateral, pressionando o Shift para ela não perder a proporção. E arrastar ela aqui para o centro do nosso círculo. Tá vendo que já dá outra diferença? A gente já criou o semicírculo, já colocou a logo, colocou o círculo interno, que parece que tem um degradê. A gente vai passar agora para a próxima etapa. Vou só ajustar aqui o tamanho do círculo, a gente já volta. Gente, voltei aqui, o círculo tá ajustado. Eu quis criar um pouquinho maior, né, pra gente ter mais espaço, né, pra aproveitar dentro da nossa apresentação. Você pode fazer ele menor, vai depender do quanto de texto você vai utilizar em cada um dos seus tópicos. Então, vamos criar os tópicos agora. Vamos vir agora em página inicial, selecionar o retângulo com as bordas arredondadas. Lembra que se o seu não estiver aparecendo aqui no início, você vem aqui na setinha, que a gente tem várias opções de forma para você. Você vai selecionar essa opção, pressionar e arrastar, mais ou menos para o tamanho da box que você precisa. A gente vai colocá-la aqui mais pro cantinho, vir aqui em contorno de forma, apertar em sem contorno. Quando a gente apertar em sem contorno, a gente faz o próximo passo, que é mudar a cor. Opções de forma, vou vir aqui na caixinha. A opção de preenchimento de gradiente, eu vou novamente utilizar esse gradiente do branco aqui com cinza, para ele ficar parecendo que é um degradê. E também vou utilizar aquela sombra que a gente fez, só que essa, em vez de ser interna, ela vai ser externa. Vamos lá em efeitos. A gente vai vir aqui nas predefinições de sombra. A gente vai utilizar uma sombra externa, que é essa aqui do meio. Essa aqui. Selecionou, a gente vai modificar ela. Vou clarear um pouquinho a minha sombra. E aumentar um pouquinho o desfoque, no meu caso. Com a sombra criada, a gente precisa criar agora a identificação dessa sua primeira tag de apresentação, né, onde você vai colocar o seu conteúdo. Então, como a gente vai fazer isso? Vamos voltar agora, eu cliquei aqui fora pra gente deixar o elemento aqui solto. Daqui a pouquinho a gente volta nele, clica em página inicial, a gente vai criar uma elipse agora. Clica aqui em elipse, a gente vai clicar na tela, pressionar, arrastar. Criou a elipse, ela pode ser bem pequenininha, que ela vai ficar aqui no cantinho. A gente vai arrastar para cima, aqui do nosso box. Vai selecionar o contorno de forma, a opção de sem contorno. E o que a gente vai precisar fazer agora? A gente vai modificar e vai criar aquele semicírculo da lateral, para poder colocar uma cor em cada quadrante, e não ficar esse círculo aqui. A gente vai transformar uma forma única. Então, a gente vai selecionar esse quadradinho aqui do box, a gente vai duplicar ele. Com o quadradinho duplicado, eu vou arrastar esse aqui pra baixo pra gente usar daqui a pouquinho. Vem aqui, seleciona o círculo, seleciona aqui a forma de trás e a gente vai na opção de mesclar formas, tudo bem? Em mesclar formas aqui, você vai ver que você pode fazer várias combinações de forma. Que a gente vai utilizar é a de interseção. Utilizou de interseção, arrasta o box aqui pra cima, onde a gente vai estar utilizando. Colocou o box, a gente vai selecionar agora esse semicírculo aqui, bem centralizado aqui, alinhado com o nosso box. Tá vendo que o semicírculo ficou para trás? A gente precisa trazer ele para frente. Então, a gente vai vir aqui e clicar em avançar. Você selecionou agora o semicírculo, apertou em avançar, ele veio para frente, tá vendo? Bem legal. Agora, a gente pode alterar. Eu recomendo que você use a cor do semicírculo referente à cor do que você está utilizando na tag de trás dele. Então, aqui o nosso vai ser o verde. A gente pode vir em preenchimento sólido ou pode usar um gradiente. Nesse caso, eu vou utilizar o sólido. Você vai selecionar a cor que você tem, ou você seleciona com conta-gotas para não ter erro. Você pode vir aqui.
Selecionou cor, selecionou aqui fora, a gente agora vai criar uma caixinha de texto pra gente colocar o número aqui da nossa box. Vamos selecionar esse azinho da caixinha de texto, seleciona e arrasta. Selecionou e arrastou aqui, a gente vai digitar o texto que a gente precisa, e no caso aqui o nosso vai ser o número 1. Selecionou o texto, vamos modificar ele, negrito, vou colocar o texto aqui em branco. Eu vou colocar a fonte que eu já utilizo. Achei a fonte aqui que eu utilizo, eu gosto de utilizá-la em negrito. E agora a gente vai arrastar esse número para cima da nossa tag. Arrastou, centralizou ele. Agora a gente precisa ajustar a caixinha de texto. E a gente vai agora selecionar esse semicírculo, o elemento e o círculo de trás. Arrastou aqui a caixinha de texto, ajustou. O que a gente precisa? Criar o nosso texto de dentro agora da nossa box. Selecionar aqui fora, vem aqui, seleciona o azinho para criar a caixinha de texto. Seleciona a caixinha de texto e arrasta para a posição que você precisa para a gente ter uma noção do tamanho dela. Vamos digitar aqui o nosso texto, vai utilizar um título ou não, vai vir aqui escrever qualquer coisa que você precise, tá bem? Configura o seu texto, você pode apertar o Ctrl T para selecionar todo o texto e ser mais fácil. Você seleciona a fonte que você deseja utilizar. Eu já coloquei minha fonte aqui. Aqui eu vou diminuir o tamanho porque a gente tem uma caixinha, a gente tem um espaço limitado. Aqui eu vou utilizar uma letra um pouquinho menor, tudo bem? E aí, tá vendo que aqui o texto pode sobressair, esse semicírculo? É só você ir ajustando o espaço do texto e mudando um alinhamento da forma que você preferir, tá bem? Aqui foi só para te mostrar como utilizar a caixinha. Você pode selecionar e ir arrastando também para posicionar melhor. O que a gente precisa fazer agora? Tornar esse box todo como um único elemento, porque na hora de animar ou na hora de você tá fazendo alguma alteração de posição, você vai arrastar tudo junto. Seleciona esse semicírculo de trás aqui, seleciona o elemento com o número, seleciona a box e o texto. Selecionou tudo, a gente vai vir aqui em forma de formato, vamos clicar em agrupar, agrupar, clicou em agrupar, você vai agora recuar para ele vir para trás desse círculo, tá bem? E aí a gente dá a impressão de que o nosso círculo é um 3D também, né? Bem legal. O que você precisa fazer agora? Você vai replicar isso para o número de tags, só alterando a cor e o número da sua apresentação. Por exemplo, vou duplicar aqui com o Ctrl D no meu teclado. Você pode colocar ela aqui embaixo. Mesma coisa, você vai recuar e posicionar onde encaixa melhor na sua apresentação e fazer as alterações necessárias, seja de texto, seja da numeração aqui, se vai ser, por exemplo, o ajuste na caixinha, seja a cor que você vai utilizar aqui no semicírculo, que você vai selecionar aqui sempre em opções de forma, selecionar a caixinha de cor. E aí você fez os ajustes. Esse lado é também simples. Como é que eu faço para o outro lado, que é um lado invertido? O que a gente faz? A gente seleciona a nossa caixinha, aperta o Ctrl D para duplicar, arrasta ela para a posição desejada. Com a posição desejada, eu vou te ensinar um truque. A gente vai aqui desagrupar, em agrupar, desagrupar. Você desagrupou os seus elementos? Agora a gente vai selecionar a caixinha do fundo, o semicírculo e o número. Vamos agrupar eles. Agrupando, a gente vai vir aqui em girar e inverter. A gente inverteu horizontalmente, tá vendo? Agora a gente vai ajustar a posição para a posição que a gente precisa. Eu vou deixar ela alinhada com esse nosso box aqui da lateral e acertar o texto. Agora, a gente seleciona o fundo que já está agrupado com o nosso textinho e a gente vem aqui em agrupar, agrupar, porque o texto fique alinhado também e agrupado com o fundo. Você vai vir aqui e fazer as modificações necessárias de cor, número, texto. Vou passar aqui pro lado, vou voltar já com o meu texto editado, as minhas cores editadas, para vocês verem como é que fica, tá bem? Voltei agora aqui, já tá tudo editado aqui as cores. Já ajeitei meu texto também para vocês terem uma noção de como fica o espaçamento. Aqui no meu eu utilizei
o texto com o alinhamento justificado, que é onde ele acaba em cada ponto, e eu escolhi seguir nessa ordem. Primeiro desse lado, 1, 2, 3, 4. Você pode fazer ao contrário, você pode começar com o primeiro quadrante em cima, o segundo do lado e ir descendo. O importante é que cada quadrante ele seja diferente, se forem com cores diferentes é legal, porque você vai estar mudando de uma coisa para outra, e o que dá toda a diferença nisso é a animação. Então agora, nessa parte eu vou te ensinar a animar. Para animar, a gente vai vir agora selecionar o primeiro círculo, que é o círculo central, que vai ser a nossa primeira animação da página. A gente vai clicar nele em animações, a gente vai clicar em aparecer, que vai ser a animação que eu vou utilizar para ele. Agora aqui, a gente vai selecionar o segundo quadrante, que eu vou utilizar o esmaecer. E agora eu vou utilizar o esmaecer para as outras tags aqui. Vou seguir a ordem que eu já numerei e você segue a sua ordem que você numerou também. Agora a gente já animou a nossa apresentação. Ela tá bem legal, tá vendo que ela tem um arte 3D e super profissional? Vou te mostrar como ela fica animada agora. Vamos selecionar aqui a tela cheia para vocês verem. Primeiro aparece o círculo, depois você vem com a primeira tag para você falar sobre aquele assunto, o segundo e o terceiro. Tá bem legal. Você pode mudar as animações também, caso você queira, mas essas são as que eu testei e eu achei que deram mais certo aqui pra mim. E agora, eu quero saber, como é que foi pra você essa série de PowerPoint? Você tem curtido os conteúdos? Eu preciso saber que você tá curtindo. Então, se você gostou dessa aula, dessa apresentação e dessa página, você dá o seu like aqui. E outra, essa é a nossa última aula da nossa série de PowerPoint, de como sair do zero em apresentações. Então, se você curtiu essa série, se você quer ver mais conteúdos de PowerPoint aqui no canal, deixa aqui nos comentários. Quero mais, porque se não tiver nenhum comentário aqui, não tiver nenhum like, eu vou entender que ninguém tá gostando da nossa série. E eu preciso saber, eu quero que você me avise se você estiver gostando. E conta aqui também o que mais você quer aprender de PowerPoint, que eu crio um vídeo especialmente pra estar ajudando vocês aqui no canal. Ah, não esquece, além de deixar o seu like, baixa o conteúdo aqui das aulas, que eu deixei essa apresentação com as animações totalmente prontas para você só copiar e replicar, além do que o que você já aprendeu, tá bom? E além disso, a gente tem um curso completo básico totalmente gratuito para você aprender ainda mais de PowerPoint do que você já aprendeu aqui comigo. E aí, gostou dessa aula? Eu espero que você tenha gostado e que a gente possa se ver muito mais aqui no canal. Então não esquece, comenta aqui nos comentários, quero mais, a hashtag. E também deixa pra mim o que você quer ver, qual conteúdo você quer ver de PowerPoint aqui no canal, tá bom? Foi muito bom estar com vocês e espero que a gente se veja em breve. Até logo, viu?